Bom dia, galera. E aí, pessoal? Hoje a gente vai dar continuidade ao assunto relacionado à Roma Antiga, né? Já falamos sobre a monarquia, falamos sobre a república e hoje a gente vai falar sobre o Império. Lembrando que é o último episódio aí, né, sobre esse assunto. E lembrando também que a gente está fazendo um resumo sobre o tempo, porque se a gente for falar sobre Roma, a gente vai acabar precisando do ano todo, né? Porque, como eu já falei, história é um assunto bem abrangente e a gente não tem como ficar detalhando os temas. Então a gente vai fazer mais uma vez aí mais um resumo. A respeito do último vídeo falando sobre a República, estou notando aqui que teve apenas 8 visualizações. Apenas a Ana Clara aí fez um comentário. Entretanto, os demais não estão assistindo a aula, né? Fica complicado para mim, fica desmotivador na verdade, porque a gente não tem muito trabalho para fazer esses vídeos e gasta um tempo muito grande e vocês não estão assistindo. Então não tem importância para vocês, né? Vocês estão pagando o colégio, eu estou procurando dar o melhor de mim, mas se vocês não têm interesse, então eu vou voltar para as aulas online, né? E aí eu passo a aula normalmente. Mas enfim, né? Vamos falar sobre o Império Romano. Então, para começarmos a aula de hoje, vamos relembrar aí o último episódio, que foi o assassinato de Júlio César. Mas por que Júlio César foi assassinado? E por quem? Então, Júlio César, ele, ao assumir o poder, ele vai criar meios para se permanecer no poder, né? Ele vai estender a cidadania romana, né, ganhando grande apoio popular. Ele vai redistribuir as terras que eram conquistadas com os militares, criando patentes militares, podendo eles melhorarem de vida. E, acima de tudo, ele vai beneficiar também o Senado. Então, Júlio César criava meios ali para que aquele grupo de políticos e militares e a população em geral pudesse apoiar, né, a permanência dele no poder. Só que a aristocracia, né, que detinha o poder sobre as terras, eles vão ficar insatisfeitos, né, porque muitos deles vão financiar as lutas, mas, né, não vão conquistar as terras como eles achavam que iriam conquistar. Então, a única solução foi assassinar Júlio César. Júlio César já preparava o sobrinho dele para assumir o posto assim que ele fosse morto, né? E a aristocracia não queria aquilo. Então, o assassinato de Júlio César representava ali o fim, né, daquela ideia imperialista daquele governante. Com a morte de César, né, os apoiadores do governo de César vão lutar contra essa aristocracia, destacando-se aí o sobrinho de César, que seria o seu sucessor, nesse caso Otávio, né, Marcos Antônio, que era um dos líderes, né, militares do governo de César, e um grande aristocrata que também dava apoio ao governo de César, que nesse caso aí o Emílio Lépido. Eles vão se unir, vão combater essa aristocracia, né? Vão lutar contra eles com um exército forte, vão derrubar a aristocracia e vão formar o segundo triunvirato. O segundo triunvirato aí, Marcos Antônio vai ficar com as terras do Oriente, né? Otávio vai dominar as terras do Ocidente e Lépido vai ficar com parte da África e da parte da região da Hispânica. Mas logo vão surgir algumas divergências entre esses governantes, né? Lépido, por ser um governante mais fraco, ele vai ser deposto por Otávio, que logo em seguida vai enfrentar e vai vencer Marcos Antônio. Isso vai acontecer em 31 a.C. E aí sim, né, Otávio, que vai agregar a denominação de Augusto, porque vai ser como ser um representante de Deus na Terra. Ele vai conseguir unificar Roma ocidental e oriental e vai centralizar os poderes em suas mãos. Então, ao assumir o poder, Otávio ele vai criar meios, né, para se permanecer no poder. Então, a partir daí, ele vai reduzir o número de senadores e vai criar uma nova ordem senatorial de caráter hereditário. A ideia era que aqueles senadores sempre o apoiassem, né? Então, o Senado apoiando ele iria conseguir até escolher um novo sucessor. Ele também vai liberar os camponeses da obrigação de serviço militar, né? Vai distribuir terras aos soldados desmobilizados, ele vai nomear funcionários para controlar a arrecadação de impostos nas províncias, melhorando, né, a arrecadação financeira do Estado, império melhor dizendo.
vai criar uma guarda pretoriana para sua defesa pessoal, claro que ele precisava se proteger principalmente contra os aristocratas que foram afastados do poder, né? E também ele vai passar ali a incentivar a criação de um vasto sistema de comunicação e a urbanização em todas as províncias, as quais foram divididas em províncias senatoriais e províncias imperiais. E aí é um grande, né, avanço do Império Romano, porque vão construir várias estradas, vão abrir várias estradas ligando Roma, né? Então já tem um ditado dizendo, todos os caminhos levam a Roma, né? Então, porque foi na época que Otávio, principalmente Otávio, né, e depois os outros imperadores, vão abrir várias estradas ligando. Isso vai aumentar o comércio, vai aumentar a comunicação, a mobilização do exército. Então, é um período também que a gente considera de ascensão do Império Romano. Foi no governo de Otávio também que se criou o termo paz romana. A paz romana, acima de tudo, é considerada também como uma paz armada, porque foi o período no qual o exército romano ele se mobilizou rapidamente para as fronteiras do Império para proteger o Império contra a invasão dos povos germânicos. Então eles conseguiram derrotar esses germânicos, tanto no Ocidente como também as invasões pelo Oriente. Então foi um momento ali que eles conseguiram evitar uma derrubada do Império Romano. Tanto esses conflitos externos, como também os conflitos internos, revoltas de escravos, né, revolta da população que estava insatisfeita com a má distribuição das terras. Então, o exército ele se espalhou por dentro do império e conseguiu apaziguar, ou melhor, derrotar, né, essas rebeliões. É nesse período também que se passou a utilizar o termo política do pão e circo. Certo que esse termo é um termo utilizado mais pelos historiadores que estudaram essa época. E a política do pão e circo ocorreu em decorrência da classe de plebeus, né, que estavam desempregados, vivendo miseravelmente, em decorrência, né, da substituição da mão de obra assalariada pela mão de obra escrava. Então os plebeus passaram a viver miseravelmente. Então, para que essa população não se revoltasse também, né, o governo, ou melhor, o imperador, ele vai começar a distribuir alimentos, né, fazendo grandes espetáculos. Então a gente faz uma reflexão sobre a atualidade, né, o que nossos governos estão fazendo na atualidade. São políticas de pão e circo, com distribuição de alimentos e fazendo espetáculos, né? E aí a gente faz uma reflexão, né, muito sobre essa atualidade, sobre aquele período na nossa atualidade. Esse tipo de política de apaziguamento, ou seja, de paz romana, política de distribuição de alimentos, né, espetáculos, é conhecido como o auge, né, o Alto Império Romano, que vai durar ali para aproximadamente 2 séculos. Só que a partir do século III, o Império Romano vai entrar em decadência. E os fatores vão ser as invasões dos povos germânicos, né, porque eles já estavam há muito tempo tentando invadir o Império. Anarquia militar, os militares estavam nas fronteiras sentindo-se abandonados, e aí eles praticamente abandonam realmente seus postos, e muitos deles se convertem aos povos germânicos, né? As disputas senatoriais pelo poder, então o poder vai ficar ali enfraquecido justamente em decorrência dessas disputas dos senadores. O crescimento do cristianismo, lembrando que o termo Augusto, né, ele é dado como se o imperador romano fosse um grande deus, né, um representante de Deus na Terra. E o cristianismo não aceitava aquele deus, né, aceitava apenas o deus cristão. E, acima de tudo, a estagnação do império, ou seja, a paralisação da expansão territorial. Isso vai fazer com que a mão de obra escrava desapareça, né? E aí o governo, em decorrência da falta de mão de obra, vão faltar também produtos manufaturados, porque não tinha ninguém para trabalhar. E também vai faltar alimentos, porque não tinha ninguém para trabalhar nos campos. Para resolver esse problema, o governo vai criar um sistema de colonato. Mas o que foi o sistema de colonato? O sistema de colonato foi um acordo, né, feito entre aqueles trabalhadores livres e os donos das áreas rurais, né? Eles faziam um acordo no qual parte das terras eram arrendadas esses trabalhadores livres, lá eles trabalhavam, produziam, e parte da produção era paga o arrendamento. Então isso foi incentivado durante o governo de Constantino, e isso vai dar uma base para a organização da sociedade feudal. Ou seja, vai acontecer o êxodo urbano, a população começa a sair das áreas rurais e migrar para as áreas, ou melhor, sair das áreas urbanas e migrar para as áreas rurais.
Então, é o governo de Constantino, que vai acontecer durante os anos de 306 a 333, né, que ele vai tentar resolver os problemas da crise do século III. Então, ele vai resolver o problema da falta de mão de obra com a criação do sistema de colonato, né? Durante o governo dele, que ele também vai buscar solucionar os problemas com os cristãos, no qual ele vai criar o Edito de Milão. O Edito de Milão vai permitir a liberdade de culto, principalmente dos cristãos, porque naquela época os cristãos eram perseguidos pelos governos, né? Inclusive, lembrando de Nero, que Nero tocou fogo em Roma e culpou os cristãos para que a população acabasse exterminando aquela etnia cristã. Mas, né, os cristãos eles se tornaram cada vez mais fortes, e para ter o apoio dos cristãos, Constantino criou o Edito de Milão. E para resolver os problemas das invasões, né, para que o governo centralizado em Roma não ficasse enfraquecido, ou seja, facilmente derrotado pelos povos germânicos, ele vai dividir, né, a cidade, o Império Romano em duas partes, né? Ele vai criar aí a cidade de Constantinopla, que é a segunda capital do Império. Então, o Império Romano vai ficar dividido em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Então, uma capital em Roma e outra capital em Constantinopla, o que é hoje, né, Istambul, na Turquia. No governo de Teodósio, os cristãos vão ganhar mais importância, porque Teodósio ele vai criar o Edito de Tessalônica, né, que vai oficializar o cristianismo como religião do império. Então, ninguém poderia cultuar mais aqueles deuses pagãos, né, e o único Deus seria o Deus cristão. Isso aí vai dar base, vai dar grande importância para a ascensão, né, criação e ascensão da Igreja Católica. Então, olha o período aí se transformando em período feudal, a população indo para a área rural, a igreja ganhando grande importância, né? O império sendo já dividido em partes. Então, isso aí já vai dar uma característica para o período feudal, ou seja, fim do Império Romano. E aí o ano de 476 depois de Cristo é marcado pela queda do Império Romano do Ocidente, né? O Império Romano do Oriente ele vai continuar, né, sendo governado pelos imperadores romanos, mas o Ocidente ele vai ser derrotado, vai ser invadido pelos povos germânicos, pelos hunos nesse caso, né, no qual eles vão destronar o anti-imperador com o nome Rômulo Augusto, né? Um detalhe interessante, quem criou Roma foi um cara chamado Rômulo, e o último governante de Roma foi um cara também chamado Rômulo, nesse caso Rômulo Augusto, imperador romano. A partir de 476 d.C. marca aí o início do período feudal, né, no qual a população passou a morar nas áreas rurais, né. Os próprios germânicos que invadiram aqueles territórios fizeram acordos com as igrejas, a igreja que vai centralizar os poderes na verdade, enquanto os poderes políticos vão ser divididos entre os feudos. Então é o período feudal aí, que é um assunto provavelmente que nós vamos falar na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, vocês vão ter que me mandar as atividades do módulo, né? Eu não passei nenhuma atividade aqui no slide, não deu para trabalhar porque a aula ia ficar muito grande. Mas vocês me mandem, provavelmente vocês já devem ter feito essas atividades, me mandem para me registrar aqui como presença na aula de hoje. Então tenham todos aí um bom dia.